Então, irmãos, essa palavra ela precisa trazer luz aos nossos corações, porque o verso 15, o Senhor adverte, falando assim: então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, né? Então aqui nós precisamos ter muito cuidado. O nosso viver, nós não devemos medir por aquilo que nós temos, porque senão se torna muito perigoso. Mas nós precisamos buscar a mente do Senhor para vivermos uma vida com contentamento nele, né? Veja 1 Timóteo capítulo 6, verso 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privado da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e em ciladas, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, né? Então a gente vê muito isso hoje no meio religioso, pessoas pervertendo a palavra, trazendo o evangelho da prosperidade, o evangelho que vai te dar uma vida com abundância aqui nesta vida, né? Então adulterando a palavra do Senhor. Então são pessoas que usam o público para perverter a palavra de Deus, né? E nós precisamos estar alerta a isso, precisamos estar com as nossas mentes voltadas para o Senhor, porque essas pessoas elas veem a piedade como fonte de lucro, mas a piedade segundo os moldes dela. E o verso 7 e o verso 6 fala assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Tudo que nós precisamos e tudo que o Senhor quer fazer conosco, aquilo que nós tivermos, precisa ter um contentamento, e somente o Senhor pode nos dar esse contentamento. Mas se o Senhor não nos der esse contentamento daquilo que nós temos, se o centro da nossa vida não for o Senhor, nós vamos querer colocar outra coisa, outra situação no centro, né? Aí nós vamos ver o texto mais tarde de Mateus 6, e ele fala ali: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então esse é o ponto que o Senhor quer tratar conosco. Então se o centro da nossa vida é o Senhor, então nós não vamos olhar para as circunstâncias à nossa volta. E aí a palavra de Deus nos fala que porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele.
tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então esse é o ponto que o Senhor vai tratar conosco, justamente isso, um contentamento, né, que é Ele mesmo, porque senão nós vamos querer preencher com coisas, e os irmãos já perceberam que coisas nunca vão ocupar o lugar do Senhor. E aí nós podemos, como o verso 10 fala aqui, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Poderia estar caminhando até bem, buscando o Senhor, mas quando eles tiraram os olhos do Senhor, eles começaram a buscar coisas para Ele, colocar no centro, e aí algo aconteceu. Eles se desviaram, não buscaram mais o Senhor como centro de suas vidas, e aí então se atormentaram com muitas dores. Por quê? Porque o pecado gera a morte, né? Então é algo terrível para nós. Então nós precisamos buscar do Senhor esse contentamento, né?